Alexandre abriu as portas para o cristianismo. Essa frase, cantada pelo Iron Maiden em Alexander the Great, do álbum Somewhere in Time, 1986, não é apenas efeito poético ou exagero musical. É uma observação profunda que revela como o rei macedônio, 300 anos antes de Cristo, moldou o mundo de maneira que a Boa Nova pudesse florescer. Alexandre III da Macedônia, o Grande, não se limitou a conquistar territórios. Ele semeou ideias, idiomas e cidades que transformariam a história cultural do Mediterrâneo. Como destaca Marcelo Brigman em História Ilustrada do Cristianismo, a Igreja no Império Romano, a expansão helenística criou um cenário no qual a língua, a cultura e a filosofia gregas se tornaram instrumentos de comunicação e pensamento em toda a bacia do Mediterrâneo. A letra do Iron Maiden, ao celebrar sua magnitude, toca exatamente nesse ponto. O jovem rei preparou, mesmo sem saber, o terreno para algo muito maior do que a guerra. O Império de Alexandre estendia-se da Grécia à Índia, do Mediterrâneo à Ásia Menor, da Babilônia até as portas da China. Cada cidade que fundava, cada estrada que abria, cada biblioteca que surgia, deixava rastros de civilização e intercâmbio cultural. A língua koiné, difundida por suas conquistas, tornava-se instrumento de comunicação entre povos diversos. Brigman observa que as rotas de comunicação e as cidades fundadas durante o período helenístico foram essenciais para a rápida expansão inicial da Igreja, permitindo que a mensagem do Evangelho chegasse a diversas culturas e contextos. É nesse ponto que a canção do Iron Maiden provoca questionamento. O ouvinte percebe que a história não é feita apenas de conquistas militares, mas de legados culturais que moldam gerações futuras. Além da geografia, Alexandre espalhou uma mentalidade, a valorização da razão, do debate e da busca pelo conhecimento. Escolas, academias e centros de aprendizado floresceram em cidades como Alexandria, Antioquia e Pérgamo. Brigman lembra que o helenismo promoveu um tipo de racionalidade que preparou o terreno para o encontro entre fé e filosofia, entre revelação e reflexão humana. O Iron Maiden, ao narrar sua vida e feitos, convida o ouvinte a refletir. Por trás das batalhas e das glórias, há uma herança intelectual e cultural que permitiu que a revelação cristã encontrasse solo fértil. A influência helenística dialogou com a fé judaica e, mais tarde, com o cristianismo nascente. Platão e Aristóteles ensinaram sobre a alma, o bem e a verdade. A revelação cristã mostrou que o bem supremo tem rosto e história, em Cristo. Como assinala Brigman, a cultura helenística não apagou a fé judaica, mas criou condições para que a revelação cristã fosse compreendida e articulada em termos universais, favorecendo a reflexão teológica e filosófica. O ouvinte da música, ao perceber essas conexões, é levado a compreender que a épica narrativa de Alexandre não termina nas conquistas, ela continua no coração de uma civilização preparada para ouvir o verbo. Finalmente, a letra do Iron Maiden serve de ponte para o cristianismo. Ao celebrar Alexandre, o público é convidado a enxergar o impacto profundo de suas ações, cidades, estradas, idiomas e mentalidade racional que possibilitaram a circulação da mensagem cristã. Brigman sintetiza: o helenismo não é apenas pano de fundo, é estrutura e ponte sobre a qual a Igreja começou sua missão universal. Alexandre preparou o mundo, Cristo veio ao mundo. O Iron Maiden, com sua música, desperta a curiosidade sobre essa história, mostrando que a verdadeira grandeza de um rei pode ser medida não apenas pelo poder, mas pelo legado que deixa para receber a palavra de Deus. Assim, a frase cantada por Bruce Dickinson não é mero efeito dramático, é um convite à reflexão. Alexandre abriu portas sem saber que o mundo que ele transformava estava sendo preparado para o verbo que se faria carne. Para os fãs do Iron Maiden, ouvir a música é também perceber que a história, a cultura e a fé estão entrelaçadas e que a razão e a beleza do helenismo encontraram, finalmente, na encarnação de Cristo, o seu ponto de plenitude. Sob a sombra de Alexandre, mas guiados por um rei maior, os primeiros cristãos começaram a falar. E o que diziam não era mera sabedoria humana, mas o Verbo feito carne, que trouxe ao mundo luz, verdade e redenção.
Quer aprofundar-se ainda mais nesse tema? Adquira o livro História Ilustrada do Cristianismo, a Igreja no Império Romano, do professor Dr. Marcelo Brigman. Uma introdução clara e envolvente à história da Igreja, e escrita em linguagem acessível, com dezenas de notas de rodapé, 40 questões testes e ainda acompanhada por um audiobook para você ouvir onde estiver. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, curta e inscreva-se em nosso canal para continuar essa jornada de conhecimento e fé.